É isso aí, nosso primeiro podcast aqui da Clínica Ultrassonografia e Arte. Hoje a gente vai começar com o pé direito, convidado aqui de renome, de responsa, que eu chamei. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Maurício, sou médico radiologista. Criei aqui a Clínica Ultrassonografia e Arte, que tem a proposta de fazer exames com mais tranquilidade, com mais qualidade, a gente interagir mais com as pessoas que estão aqui precisando do nosso serviço. E esse podcast que a gente está iniciando hoje, esse é o nosso primeiro podcast que a gente está iniciando agora, tem o objetivo de trazer conhecimentos gerais desse universo da medicina e a gente falar a respeito de problemas corriqueiros com relação à saúde, mas a gente também pode abordar outras questões relacionadas à medicina, enfim. Mas nosso convidado de hoje, que eu tenho muito orgulho de estar com ele aqui nesse primeiro podcast, ele é médico urologista, certamente muito conhecido, talvez todos conheçam o Dr. Fernando Assis, médico urologista, professor da UFAC também, que eu acho isso muito legal. Então, vou deixar com ele para fazer essa auto-apresentação aí. Fernando, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos lá. Obrigado, Maurício. E assim, muito honrado de participar aqui do primeiro podcast. Claro. Né? Uhum. A gente tem uma amizade de 17 anos já, parece que não, mas são 17 anos que a gente... 17 anos no Acre? De parceria, né? 17 anos no Acre. Olha, já. É isso aí. Coisas passam rápido, né? Eu cheguei em 99, você chegou em 2005. 2005. E muito honrado mesmo de estar aqui nesse seu projeto novo, diferenciado. Uhum. Bacana. Que legal. É bacana você estar inovando aí nesse ramo. Pô, obrigado. Eu meti a cara aqui no digital também, então senti a necessidade de fazer um cantinho aqui com esse objetivo, né? Então aqui essa sala aqui é uma sala que a gente está destinado a fazer esse tipo de coisa. Estou também na área de ensinar a ultrassonografia também, né? Tanto online quanto no presencial. É uma coisa que a gente pode falar depois também. Online eu já sou seu aluno, né? Já tem um tempo. O Fernando, mais de um ano. Estou inscrito. O Fernando, inclusive, foi aluno meu ali do SG Master, da formação SG Master. Mas, enfim. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que a gente escolheu esse tema por ser muito frequente, né? Eu chamei de alterações na hora de urinar, que na verdade esse ato de urinar na medicina a gente chama de micção, né? Fazer xixi, é o popular fazer xixi. E existem muitos sintomas, alterações, dependendo da causa, sintomas que são muito variáveis, né? E eu queria falar a respeito disso, mas antes, eu tenho uma curiosidade a respeito de você, é o seguinte. Meu pai também era urologista, falecido, mas ele trabalhou muito tempo, gostava muito da cirurgia. Mas a urologia em si, ela tem muito da parte clínica e também cirúrgica, ou seja, uma especialidade clínico-cirúrgica. E no consultório ali tem muita coisa clínica, que inclusive esses distúrbios da micção, ele está mais relacionado a isso. Enfim, tem outras questões que a gente vai abordar com certeza, mas eu queria saber de você, se você tem alguma área que você curta mais, se você gosta mais da parte clínica, mais da parte cirúrgica, algum tema específico. Maurício, eu estou mais, depois de um certo tempo, né, já tem 20 e poucos anos de urologia, a gente obviamente tem aquela coisa que a gente gosta mais de fazer, né? Uhum. E eu tenho me dedicado mais do meu tempo, inclusive de pesquisas, para os distúrbios de próstata. Mas são fases, né? Teve uma fase que eu estava muito, principalmente quando eu cheguei aqui em Rio Branco, uhum. Eu trabalhei bastante com incontinência feminina, né? Haviam poucos ginecologistas que faziam essa parte de incontinência, então eu trabalhei em parceria com esses ginecologistas muito tempo fazendo perda de urina, incontinência urinária na mulher. Uhum. E agora estou bem mais focado na parte de próstata. A gente tem feito cirurgias, essas cirurgias mais modernas, uhum. né? Que chamam enucleação de próstata. Sim. E agora tenho ex-alunos aí, médicos urologistas, Dr. Héctor, Dr. Felipe, que
que também já estão fazendo essa técnica. Então, tenho me dedicado ao estudo, inclusive na parte acadêmica, para a parte de próstata. Então, hoje eu tenho dado mais atenção para isso. Saquei. Esses colegas, eles formaram contigo? Então, o Dr. Héctor é formado, ele fez faculdade aqui, é aluno da Faculdade Federal. Ex-aluno, né? E fez residência aqui, depois foi para fora, um excelente urologista, um cara parceiro mesmo. Hoje a gente bateu nosso recorde. Hoje operamos uma próstata de 300 gramas. Ele fez brilhantemente, né? Fiquei ali só... Nossa, que legal. Só de olho. Que legal o resultado, né? Muito... médico tem essas coisas, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, nossa, que legal, mas não, é um problema... muito chato, né? Assim, e a felicidade de ver um ex-aluno, cara, brilhando, né? Isso tem uma coisa, para quem é professor, isso é importante, né? Você bom vê demais. O aluno superar o mestre, né? Tem essa coisa, né? A gente fica muito orgulhoso de ver ele tão bem, né? E temos outros parceiros aí que estão fazendo. O Felipe, que é um bom urologista, chegou na cidade recentemente. Sim. E a gente vai, com isso... vai expandindo o conhecimento, né? Expandindo o conhecimento. Sim. Né? Exato, e deixa um legado, né? Não leva para outra o nosso conhecimento. Não tem sentido você saber uma coisa e guardar para si, né? Cara? Então, e a gente aprende também, né? A gente aprende com eles. Eles são recém-formados, né? E trouxeram coisas novas para a urologia do Acre. Então é uma troca, na verdade, né? Legal. A gente também não pode deixar de parar de aprender, não. Não é só ensinar, né? Você tem que aprender também para ensinar bem, né? É isso então aí. Tem que aprender bem, e eu aprendo bastante. A gente aprende muita coisa. A melhor forma de aprender é quando você vai ensinar. Porque aí quando você vai ensinar, você titubeia nos pontos, caramba, isso aqui eu preciso aprofundar mais para poder explicar isso daqui. Né? E as pessoas confundem muito, muitas pessoas mesmo, confundem muito essa questão da urologia relacionada ao médico do homem. E não é nada disso, né? Não. Fala um pouco a respeito... Então, o urologista, ele cuida da parte sexual masculina, né? Das doenças do genital masculino, né? Pênis, escroto. Mas cuida da parte urinária também. E aí a parte urinária é homem e mulher, né? Sim. Se tem rim e tem bexiga, então o urologista está ali, né? Então, o urologista cuida dessas alterações... de tumores do sistema urinário, tumor de rim, tumor de bexiga, né? Os distúrbios da bexiga, os distúrbios de urinar, os distúrbios da micção, né? Do homem e da mulher. Na verdade, até a mulher tem mais distúrbio miccional do que o homem. As doenças, os distúrbios miccionais nas mulheres são mais frequentes. Então, a gente atende muita mulher, bastante. Sim. E atende de recém-nascido. Na verdade, a gente atende até antes de nascer, né? Tem algumas doenças renais, hidronefrose antenatal, por exemplo, o urologista começa a acompanhar até antes do neném nascer. Né? E atende até o idoso. Né? Então, a urologia é uma especialidade bem completa. A gente... E da parte masculina, aí são as doenças da próstata que são os campeões. Né? Que é o crescimento da próstata, né? A hiperplasia e o câncer de próstata, que são doenças que têm uma frequência alta. Né? Então, o urologista cuida de homem, mulher, criança... e até idoso. Ok. Bem completa. A gente vai falar a respeito dessa questão de câncer de próstata e hiperplasia benigna, né, que é só o aumento da próstata. A gente vai falar a respeito disso também mais lá para frente, mas eu queria que você meio que relacionasse esses distúrbios. O que aparece com mais frequência? Quais são as alterações? As pessoas costumam chegar muito dizendo que está com ardência, que está com peso. Os homens falam muito que está fazendo xixi perto do sapato, né? Fica pingando, perde a força do jato urinário. Então, relaciona um pouco essas questões dos sintomas que existem Olha só que interessante, a gente ensina isso lá na universidade, né? Os sintomas urinários, eles são os mesmos para os homens e as mulheres. A gente chama síndrome do trato urinário baixo. São sintomas relacionados basicamente à bexiga. Então, essas alterações
que tanto o homem quanto a mulher sentem para urinar são reflexos de algum problema, alguma coisa acontece e reflete na bexiga. Então, a bexiga que causa todos essa sintomatologia, esses sintomas, né? Sim. Então, ardor para urinar várias vezes, aquela urgência para urinar. Tem gente que dá vontade de urinar, tem que sair correndo no banheiro, senão perde urina. E tem gente que perde urina, né? Dá vontade de urinar, não consegue chegar no banheiro, perde urina. Tem homem que tem um jato fraco, então assim, fica fraco porque a próstata obstrui, a bexiga vai ficando com o tempo sem força, né? Tem o grupo também de doentes que são os paraplégicos, os lesados medulares, né? Que têm distúrbios graves na bexiga decorrente da lesão medular, que é o urologista que cuida também, que vão ter um conjunto de sintomas, né? Relacionados ao mau esvaziamento da bexiga, ou então a hiperatividade da bexiga, que é uma doença super frequente na mulher, que causa esses sintomas, causa essa urgência de incontinência. Na verdade, todo mundo já sentiu. Quem nunca foi numa festa, às vezes tomou um pouquinho a mais, aí vem para casa já com vontade de urinar, vai chegando no portão ali, parece que até chegar ao banheiro vai ser 2 quilômetros. O caminho mais longo é da porta de casa até o banheiro. Então, isso são sintomas que é de contração da bexiga, né? Sim. Tem pessoas que têm isso o dia todo, né? Entendi. As cistites, as inflamações, né? Os tumores. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que que formam um grupo, né? Um grupo de sintomas que atingem tanto o homem quanto a mulher. E esses sintomas podem ser causados por doenças mais variadas possíveis. Você pode ter fungo dentro da bexiga, você pode ter bactéria, você pode ter um tumor. Então, às vezes, o paciente está com um tumor na bexiga e sente os mesmos sintomas de quem tem uma infecção urinária, por exemplo. Né? A disúria é a mesma. Entendo. O sangramento, que a gente fala hematura, sangramento na urina, é o mesmo da pessoa que está com infecção. E aí cabe ao urologista diferenciar. Porque se o grupo de sintomas é o mesmo, aí a gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? A gente faz medicina. Diferenciar, peraí, esse sangramento e esse ardor, mais frequentemente é uma infecção urinária. Sim. Mas pode ser a próstata, pode ser um tumor lá dentro da bexiga, uma pedra que passou e machucou, uma pedra que caiu do rim para a bexiga, mas ainda continua lá. Então, os sintomas são os mesmos, né? A gente tem que fazer a diferenciação para saber o que é. Porque a bexiga sempre reclama do mesmo jeito. Ela sempre reclama ardendo, ou ela sempre ardendo para urinar, ou ela sempre reclama fazendo contrações, uma hiperatividade, e essa hiperatividade reflete na vontade de urinar. Então a pessoa tem muita vontade de urinar, toda hora eu estou urinando. Mulher que tem infecção urinária, toda hora fica, vou fazer xixi toda hora. Por quê? Porque a bexiga está contraindo. Isso agora. A bexiga está contraindo lá toda hora, a bactéria está estimulando essa bexiga a contrair toda hora. E aí, mas o tumor de bexiga dá o mesmo sintoma. O tumor lá dentro da bexiga também faz a bexiga contrair. Então o urologista tem que saber diferenciar aí, né, através da epidemiologia, do quadro clínico, dos fatores acompanhantes, para saber por que essa bexiga está dando esses sinais. Se é o mesmo sinal para todas as doenças, qual que é a diferença entre um e outro? Aí que é o urologista que vai fazer essa diferenciação. E é um órgãozinho tão simples, né? E com tanta relevância assim, né? A bexiga que eu estou falando, né? Eu ia falar a respeito desse tenesmo, né? Que chama, né? Essa vontade de querer urinar e chega no banheiro, não tem nada. Isso hoje a gente muito chama esse tenesmo vesical. Esse termo até foi usado muito. Não existe mais esse termo? A gente tem evitado usar esse termo. Esse termo ficou mais o tenesmo ficou mais para o aparelho digestório, né? Ali o tenesmo para evacuar. Sim, né? Sim. A gente usa hesitância, tem tentado usar mais esse termo. Hesitância. Aquela você dá vontade de urinar e demora. Isso é bem típico do crescimento da próstata, por exemplo. O paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu vou urinar e demora para sair a urina. Aí eu tenho que pôr, às vezes até apoia a mão assim na parede, fica esperando a urina sair. Às vezes ainda mais à noite, né? Às vezes acorda à noite, essa vontade de urinar e fica esperando o jato sair. Isso chama hesitância, que era antigamente chamado de tenesmo, né? Sim. Nessa nova nomenclatura anatômica que fizeram alguns anos atrás, foi trocado o tenesmo vesical pela hesitância, mas assim, a gente ainda entende. Isso vai demorar um tempo para todo mundo absorver, uma coisa né? Normal, habitual. E essa questão também essa questão que é muito frequente no homem, né? Essa coisa de acordar muitas vezes à noite, isso é um sintoma bastante relacionado ao aumento da próstata. Aumento da próstata. O que acontece? A próstata é um músculo. A bexiga é um músculo. Então você começa a obstruir, vamos imaginar, uma caixa d'água
e um cano de saída. Então, a caixa d'água é a bexiga e o cano é a uretra, né? E essa uretra, esse cano de saída, passa no meio da próstata. Quando a próstata começa a crescer, ela começa a fechar esse cano. E como a bexiga é um músculo, ela começa a ter que fazer mais força. É igual o cara que vai na academia, né? O cara, para ficar musculoso, ele põe peso na mão e ele trabalha com uma resistência. Quando sua próstata está grande, você está obrigando a tua bexiga a trabalhar com uma resistência. Que é um músculo também. Ela vai ficando grossa. Só que se engrossa a parede, diminui a luz. Sim. Diminui a quantidade que cabe de urina lá. O conteúdo fica menor. Porque ela não, a bexiga vai ficando grossa, você vai diminuindo, né, a parte interna dela. Certo. E aí cabe cada vez menos urina. Aí ele urina, mas rapidinho a bexiga já encheu de novo, porque está cabendo pouco. Aí dá vontade dele urinar de novo. Isso é grave, Maurício, sabe por quê? Hoje é a causa mais frequente de fratura de quadril, uma das causas mais frequentes de fratura do quadril é problema na próstata. Por quê? Porque o cara fica acordando várias vezes para urinar à noite, acorda sonolento, escorrega no banheiro, cai e quebra o quadril. Caramba, né? Fernando, essa não... São dados interessantes. Às vezes a gente não faz essa relação, né? Mas é uma das causas mais frequentes de fratura de quadril no idoso. É problema na próstata, essa coisa de ter que ficar urinando várias vezes à noite. Inclusive até tapete, né, cara? Tapete, vai até uma dica pro pessoal que está assistindo aqui. Tirem tapete de casa. Tapete é um problema. É só para escorregar. Rapaz, quem que tiver criança e idoso em casa, então não tem que ter tapete, né? Fica colocando tapete em todo lugar. É frequente os acidentes com tapete, né? Uma outro dado interessante aqui. Isso a gente aprende nos congressos, né? Vendo, os caras fazem pesquisa de tudo. Eles pesquisaram, Maurício, a saúde da mulher, do cara que tem problema na próstata. Então, aquele senhor lá que tem problema de próstata, começaram a entrevistar a mulher desse senhor. E entrevistaram várias, né? Várias mulheres de pacientes e e mediram a qualidade do sono dessas mulheres. Era extremamente inferior a qualidade de vida daquelas mulheres que eram casadas com um homem que não tinha um problema na próstata. Por quê? Porque o cara acorda para urinar, acende a luz, faz barulho, acorda a mulher acorda também. Então estava tendo distúrbios psicológicos, né? E às vezes até psiquiátricos nas parceiras por falta de sono, por privação de sono. Então o cara acorda 5 vezes. E a angústia, né, de ver o parceiro. Sim, a preocupação, falar, por que está urinando tanto? Então a mulher acorda e demora a dormir. Então não acorda só o homem, acorda a mulher também. Então é um problema sério. A gente costuma falar, e o problema é o seguinte, a próstata não para de crescer, né? Ela começa a crescer com 40 anos e não para de crescer. Tem aí 15%, 20% dos homens que não vão ter esse crescimento, mas 80% vão ter. Desses 80%, uma boa porcentagem, esse crescimento vai causar problema. Então é muito frequente, né? E assim, se a próstata não para de crescer, a próstata e a orelha, né? Não para, o resto tudo diminui. Mas a próstata e a orelha não para de crescer. E é um problema então que você vai carregar até o final da vida. Entendo. Então eu até falo para os pacientes, não guarda esse problema para você não, porque esse problema de próstata vai te acompanhar até o final da vida. A próstata não para de crescer, independente de medicação. Agora, uma coisa que eu observo fazendo exame e tudo, essa questão de alguns não terem crescimento, acontece, já vi senhorzinho de 80 anos com a próstatazinha de moleque. Né? Mas enfim, aí é os 10, 15% menos frequente. Exato. E a outra coisa também é como essa próstata cresce, né? Porque existem próstatas grandes... Cresce para lateral. E não obstrui a uretra. Exatamente. E às vezes é uma próstata que tem ali uma variação muito pequena do peso, às vezes nem tem, mas tem aquela pontinha que está crescendo dentro da bexiga. Atrapalha a urina. Nesse caso, o tamanho não é documento, né? Próstata. Eu falo isso sobre os meus alunos. O que interessa são os sintomas. A gente baseia o tratamento nos sintomas. Tanto é que tem uma escala de sintomas. Essa coisa de perder urina, de arder para urinar, isso tudo é feito uma escala, se chama Score Internacional de Sintomas de Próstata. Sim. E o que importa no tratamento não é nem o tamanho da próstata no ultrassom ou a medida que você fez no exame do toque. Certo. O que importa são os sintomas. Então, a gravidade dos sintomas é muito mais importante do que o tamanho. Né? Outra coisa que é importante, né? Você sempre me manda lá, né, nos seus ultrassons a medida lá do crescimento da próstata para dentro da bexiga. O quanto que ela está ali para dentro. Porque né? quando ela cresce para dentro da bexiga, a próstata, aquele troço faz igual uma válvula. Então, ela fica valvulando e fechando
a uretra. Então, esses crescimentos assim, a partir de 11 milímetros, eles causam uma válvula. E aí, nesse caso, o remédio não funciona. Nesse paciente, ele tem que operar. Sim. Né? Tá? Então, para a gente, por exemplo, o ultrassom traz informações que o mais importante, né? A gente já discutiu isso, né? Várias vezes. Já. O mais importante, né? Quando eu peço um ultrassom, você me manda o ultrassom lá, eu nem fico preocupado com o tamanho da próstata, porque para mim o que interessa são os sintomas. O que importa naquele ultrassom que você faz para mim é a espessura da bexiga, para eu saber o quanto que esse músculo fez força, né? A quantidade de urina que ficou lá presa, que ele não conseguiu esvaziar. É uma das coisas que faz o paciente também ficar urinando toda hora, é que não esvazia tudo. Não esvazia. Se você tem um cano fechado, a caixa d'água não esvazia toda. Né? E aí, logo em seguida, vai ter que urinar de novo. O quanto essa próstata cresceu para dentro da bexiga. Então, essas informações são mais relevantes do que o tamanho em si. Né? E tem a questão também de quando tem essa protrusão, né, que a gente chama, quando tem esse crescimento muito focal, mas que atrapalha a micção, por fazer esse movimento de válvula, né, quanto mais cheia fica a bexiga, mais pressão a urina faz para fechar a passagem da uretra. Não é isso? Ou seja, a chance da pessoa, do homem que tem esse aumento de próstata com essa característica, fazer uma obstrução e ter que parar no pronto-socorro para passar uma sonda, é muito maior quando ele permite que a bexiga encha muito, né? E até assim, quando o paciente enche uma bexiga mais do que 400 ml, tem as características fibroelásticas. A bexiga, ela tem fibras elásticas ali dentro. E o elástico é assim, né? Tem aquele ponto se você distende mais do que aquele ponto existe até um nomezinho da física lá que eu não lembro direitinho, mas é um limitador dali da função do elástico, né? Até elástico de roupa mesmo. Você estica ele até um tanto. Depois daquilo ali, ele começa até um tanto, ele volta rápido. Depois se estica muito o elástico, ele começa a voltar devagar para depois ganhar aquela pressão de novo e fechar. Bexiga é a mesma coisa. Então, se você distende muito, fica ruim para você urinar. Por essa questão, inclusive, né? Então, até a gente já discutiu isso também, né? Quando o paciente vai fazer exame, tiver com a bexiga muito cheia, acima de 400 ml, às vezes fica até difícil avaliar resíduo. Aí vale a pena avaliar um resíduo e fazer de novo esse resíduo. Quando a bexiga está muito cheia, né? 400, 500 ml. Isso é um fator de mau prognóstico também. Às vezes a gente pega um paciente que não conseguiu urinar, né? A próstata fechou, ele não conseguiu urinar, a gente chega lá e passa a sonda, né? Aquele catéterzinho que vai até na bexiga. Quando essa drenagem é maior do que 1000 ml, isso é mau prognóstico. Isso quer dizer que a bexiga não está legal. Tá? Então, quer dizer, ele aguentou até 1000 ml para procurar o médico. Nossa, e é muito. É muito. Né? Uma capacidade razoável aí seria uns 300. Olha, 350. Quando a gente está com 200 ml, assim, 150, já dá aquela vontade de urinar. Né? Quando a gente tem 100, 150 ml na bexiga, já manda, olha, a bexiga tá meio cheia. Vou até parar de tomar água aqui para não atrapalhar. Começa a esvaziar. Então, uma bexiga que enche 1000 ml, isso mostra pra gente, essa bexiga já está sofrendo há muito tempo. Entendo. Poxa, show. E assim, a gente falou, você falou muito rapidamente a respeito do toque, né, do exame. E eu não quero levar para o lado da próstata, quero ficar no lado da micção, né, da urina. Mas você tocou e aí já me veio na cabeça esse tipo de coisa, porque é muita curiosidade também que o pessoal tem a respeito disso. A análise da próstata, você tem o toque, primeiro, você tem essa anamnese, que a gente chama de anamnese, que é esse bate-papo e perguntas que a gente faz para as pessoas e eles vão te dando essas informações que vão preencher o score dele com relação aos problemas da próstata. Então, beleza, a anamnese está ok. Depois você tem uma avaliação que pode ser pelo toque retal e pela ultrassonografia e o exame do PSA. Ainda tem a ultrassonografia transretal também, quando a gente quer ver alguns detalhes mais específicos, né, do aspecto da próstata. Mas, enfim, vamos ficar no toque, na ultrassonografia por cima da barriga e o PSA. Existe alguma regra para que você faz o toque, não faz o toque, é necessário 100%, não é necessário 100%? Se você junta esses três
essas 3 avaliações? Na verdade funciona assim. Como eu falei, o mais importante são os sintomas, tá? Para o crescimento benigno. Para a hiperplasia, que vai atingir aí 80% dos homens com 80 anos, por exemplo, tem hiperplasia, só para você ter uma ideia. Já tem algum sintoma, bastante, né? Muito. E o crescimento começa ali com 35, 40, ela já começa a crescer e vai começar a dar sintoma ali por volta dos 50 anos. Tá? Então a próstata começa a crescer com 35, 40 anos e começam os sintomas 50, 55, 60. Tá. Então os sintomas são muito importantes, que é o que você falou, a gente chama em medicina isso de anamnese. O PSA e o toque retal, eles são importantes para a gente fazer o rastreamento do câncer de próstata. O câncer de próstata não dá sintoma. Por quê? Porque ele cresce na beirada da próstata. Ele não cresce no meio. Então, ele não dá esses sintomas todos que a gente falou, de vontade de urinar, dificuldade, ficar urinando toda hora. Esses sintomas são do crescimento lá do meio da próstata, do miolo, crescimento benigno, que não é câncer. O câncer não dá sintoma. Tá? É igual câncer de mama, você não tem um sintoma, você vai palpar um caroço. Então, o objetivo, o racional de você fazer o toque retal é você palpar o caroço. Né? A mulher palpa, não faz o autoexame da mama. Na próstata é difícil, né? O cara fazer um autoexame da próstata. Tem que ir no urologista para fazer o exame do toque para palpar o caroço. Então, a mesma coisa, é o mesmo raciocínio da mama. Perfeito. Agora, a gente tem uma outra ferramenta que é o PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz e ela está aumentada em algumas situações. Por exemplo, quando a próstata cresce, ela aumenta. Quando está inflamada, quando está com infecção. Se você fizer um exame, um ultrassom transretal, que você citou, vai aumentar. Mas ela também está aumentada no câncer. Então, a gente tem alguns parâmetros do PSA, e o PSA tem várias frações, vários jeitos de você avaliar o PSA, a velocidade que aumentou de um ano para o outro, a relação do PSA livre com o PSA que são conjugados com outras proteínas do sangue. O urologista faz esse cálculo para falar para o paciente, eu falo, não, o seu PSA está alterado. Então, o PSA não é só um número, está 2 ou está 3, então 2 às vezes é muito para mim e pouco para você, tá? Então não tem um valor mais, né? Quando eu fiz residência era 4. Sim. Né? Hoje a gente sabe que 4 não é mais corte para ninguém. Não é bem assim. Não, tem paciente com, a gente já fez diagnóstico de câncer com paciente com PSA de 1. Né? Tá? Então às vezes o cara tinha com PSA de 0,5, pula para 1. Esse aumento foi importante. Então a gente calcula essa velocidade de aumento do PSA de um ano para o outro. Por isso que é importante a Por isso que é importante periodicidade fazer anual. todo ano, né? O exame do toque. Então o toque tem essa função. Sim. E é lógico que a gente também avalia o tamanho da coisa. E o papel do ultrassom é aquilo que a gente já falou. Para mim, o ultrassom é ruim para ver tumor. Muito difícil. A maioria daqueles nódulos lá são benignos. Então, é lógico que quando o ultrassonografista fala, tem um nódulo, a gente fica mais esperto, né? Sim. E fica de olho naquele nódulo. Mas a importância maior do ultrassom é para ver as alterações que acontecem na bexiga. Né? O espessamento da bexiga, quanto que está cabendo, quanto que ele conseguiu esvaziar ou não. Se essa próstata cresceu lá para dentro, vai valvular. Né? Mas a história do toque do PSA é para fazer rastreamento de câncer. Saquei. Beleza. O sintoma de incontinência que você comentou lá no início, ele é mais relacionado, ele acontece mais em mulheres? A incontinência é mais frequente em mulher. Pela anatomia, por ter uma uretra mais curtinha? Também. Isso também. A incontinência a gente divide em basicamente 2 grandes grupos. Aquela incontinência de esforço, que é aquela mulher que tosse, espirra e perde urina. Sim. Ou durante a atividade sexual, enfim, qualquer coisa que leve ao esforço e perde. E tem aquela incontinência de urgência, que é aquele que no começo nós falamos, a do banheiro, de chegar no banheiro e não conseguir segurar. Muitas mulheres falam isso, doutor, dá vontade de urinar, mas eu chego na porta do banheiro e urino, não consigo chegar até o vaso. Essa é a incontinência de urgência. Então, a incontinência de urgência causada pela hiperatividade da bexiga é como se fosse uma arritmia da bexiga. Uma arritmia do coração, o coração fica batendo, né, descompassadamente, a bexiga faz a mesma coisa. Então, tem várias doenças que causam isso. Aí o urologista vai descobrir por que ela está tendo essa hiperatividade. Né? Às vezes a gente não descobre, fica como, a gente chama isso de idiopático, né? Quando a gente não tem uma causa aparente. Né? É um nome bonito. Na verdade, para não sei. A medicina não sabe, né? A medicina, um dia a gente espera saber, né? A medicina é assim, muito dinâmico, né? Então, um dia a medicina vai descobrir. Então, algumas vezes a gente não descobre. Então, é mais frequente em mulher
por conta disso. A uretra mais curta também. A próstata ajuda na continência, né? Então, é um órgão a mais, né? Que está ali para ajudar na continência. Então, a incontinência de esforço no homem é muito raro. Geralmente é quando, ou pós alguma cirurgia, alguma coisa assim. Então, a incontinência é bem mais frequente. É bem mais frequente em mulher. Mais frequente. Né? Principalmente naquelas mulheres... a incontinência de esforço é mais frequente naquelas mulheres que tiveram partos normais... com muito trabalho de parto, muitas horas de trabalho de parto, muito esforço, né? É comum nas idosas que já perderam aquele reforço do assoalho. Então, o que sustenta a uretra, né? O canal da urina, é o assoalho pélvico, que é aquela região entre a vagina e o ânus, né? Que a gente chama de períneo, né? O assoalho pélvico está ali, então que segura ela vai normal, né? Com a perda dos hormônios vai ficando fraco, então a mulher está mais sujeita a isso. As obesas também por pressão, né? Aí Entendi. A pressão da gordura ali em cima da barriga empurra a bexiga para baixo e muda o ângulo da uretra. E esse ângulo tem que ser um ângulo perfeito. Senão, quando você tossir, espirrar, você vai perder. Então, às vezes o tratamento da incontinência urinária é só perder peso, às vezes. Entendo. Ou fazer o reforço do assoalho pélvico, fazer fisioterapia. A fisioterapia pélvica, às vezes tem que operar. Eu ia até te perguntar isso. Realmente tem muito resultado. Fisioterapia, é lógico, quando bem indicado. Sim. Tem mulher que a gente fala, não dá. Feito, né? Não é qualquer coisa. Tem mulher que a gente fala, infelizmente não dá, você vai ter que operar. Sim. No seu caso é mais grave, não adianta fazer quando só reforço. Quando está demais, aí não... Aí a cirurgia se baseia em colocar algum reforço ali embaixo da uretra. Fala, a senhora perdeu o reforço, a senhora perdeu a coisa que segura a uretra. Então vamos colocar uma coisa ali, chama cirurgia de sling, né? Sling é faixa em inglês, né? Você coloca uma faixa ali de algum tecido para manter a uretra na posição. Mas na maioria das vezes a fisioterapia funciona, perda de peso, não dá, era legal se ele pudesse ficar mais jovem, né? Funcionário também, né? Mas não dá, então tem que fazer reforço do Não é por aí, né? A gente falou aqui, eu tinha marcado aqui, tem muita gente que fala a respeito de minha bexiga é pequena e etc. Está muito relacionado a essa frequência, né? A esses sintomas de hiperatividade, né? Exatamente. Isso foi bacana você tocar nesse assunto, porque muita gente vai no consultório e fala, doutor, minha bexiga é pequena. Na verdade, é porque ela acha que é pequena porque ela sente vontade de urinar toda hora. Aí você precisa descobrir por que está isso. Existe um exame para isso, chama estudo urodinâmico. É como se você fosse fazer um eletro do coração, você faz um eletro da bexiga, tá? Medindo as pressões que estão lá dentro. E aí você descobre que a bexiga dela às vezes está hiperativa, ou está com déficit de complacência, ou seja, a bexiga está realmente cabendo pouco. Não é questão que a bexiga dela é grande ou pequena, mas ela distende um pouquinho e já dá aquela vontade, ou seja, a complacência dela, né? Complacência é variação de volume sobre pressão, né? Aumenta a pressão ali com qualquer pouquinho de volume, você já aumenta tanta pressão que já manda a mensagem para o cérebro, dá vontade de urinar. Então, às vezes, na maioria das vezes, né, quase a totalidade, a bexiga não é pequena. A questão é que aquela pouca quantidade de urina já está estimulando ela a urinar. Que é um dos sintomas da cistite também. A cistite faz isso. Quando a mulher pega uma infecção bacteriana, e essas infecções, mas na maioria das vezes, vêm da região perianal. São bactérias da própria região do períneo, ali, do ânus, que elas acabam entrando na bexiga porque a uretra da mulher é curtinha. Por isso que a mulher tem mais infecção de urina que o homem, muito mais, né? Por conta dessa uretra curta. E essa bactéria vai lá e causa essa hiperatividade da bexiga, ou seja, machuca a bexiga fica toda hora respondendo. E aí por isso que ela tem que ir no banheiro toda hora urinar. Então não é que a bexiga está pequena, é que ela está contraindo, ou ela está contraindo muito, ou ela está realmente com essa complacência alterada, e a cistite também faz isso, né? Cistite bacteriana, né? Eu estava entrando exatamente aqui nas causas desses sintomas, né? A gente já falou da próstata, falamos aí dessas questões neurológicas, né? Existe a bexiga neurogênica, mas aí a pessoa já vem com isso. A bexiga neurogênica são diversos distúrbios neurológicos que causam isso, né? É mais frequente nos pacientes que a gente chama os pacientes paraplégicos, né? Os pacientes neuropáticos com lesão medular, né? Os lesados medulares, né? Mas tem doenças como o Alzheimer, como a demência senil, o próprio envelhecimento da bexiga. Às vezes o paciente nem tem uma demência, mas o próprio envelhecimento do órgão, né? A gente, na década de 40, a sobrevida média do brasileiro era 42 anos.
né? Na década de 40. Nós estamos aqui verdade. agora em Estamos 2020. vivendo o dobro, né? Com 72, 73 Olha anos. aí. Né? Então, o envelhecimento do órgão está causando algumas alterações que a gente chama também de bexiga neurogênica. Né? O próprio envelhecimento causa... Então, bexiga neurogênica é um grupo de doenças que atinge a bexiga e que tem causas diversas. Né? Pode ser desde uma lesão na bexiga, às vezes até só o próprio envelhecimento. E aí, bexiga neurogênica é um mundo, porque você pode ter de tudo. Você pode ter desde uma bexiga que trabalha muito, com uma hiperatividade, até aquela bexiga que não trabalha mais, que cansou. Ou ela fica o tempo inteiro contraindo, ou ela está bobalhona. Não contrai. E, obviamente, para cada tipo de lesão, de doença, você vai ter um tipo de tratamento específico. Né? Então, a bexiga neurogênica é um mundo à parte. Assim. Tá, bastante coisa para descobrir. E diante disso, a gente já falou aqui de bexiga hiperativa, já falamos do processo obstrutivo, e existe... Aí você tocou na questão do exame urodinâmico. Fala um pouco mais a respeito desse exame. Você faz isso com frequência no consultório? Faz. E fala um pouco também para a gente como é que é feito, né? De que forma é feito e que informação que você espera desse. Eu vou falar do estudo urogênico, mas você só me permite falar um negócio que eu lembrei antes aqui. Sim. Da mesma forma que eu falo para os homens, né? Falo, cuida da sua próstata, porque ela vai com você até o final da vida. E ela está crescendo e não vai parar de crescer. Só vai aumentar. Eu falo a mesma coisa em relação às doenças da bexiga. Porque a bexiga, qual que é o problema da bexiga? Você não tem substituto. Você não tem como substituir. Se você perde a função da bexiga, adeus. Né? Você vai ou ficar dependendo de fazer um cateterismo, né? Fazer esvaziamento na sonda, ou às vezes tem gente que fica vivendo com sonda, que não é o ideal, né? Mas assim, a bexiga a gente tem que cuidar. O rim você tem outro, você tem dois, né? Então, esses órgãos, no pulmão você tem dois. Então, coração, cuida bem que você só tem um. Né? Cérebro, cuida bem que você só tem um. Bexiga, cuida com cuidado que você só tem um também. E a bexiga é um órgão que a gente não tem substituto, né? Obviamente tem cirurgias que a gente faz uma substituição da bexiga por alça intestinal, mas na verdade você constrói um reservatório que não tem uma função de esvaziamento, né? É uma coisa diferente, né? Mas substituição já foi tentado várias vezes, substituição da bexiga, mas talvez com a engenharia genética você consiga clones da sua própria célula, o caminho está para isso daí. Mas ainda por não enquanto, é uma realidade. Não. Então, assim, até da mesma forma que regeneração medular, né, dos nervos é difícil, da bexiga também é. Sim. Então é bom cuidar. Então, para o problema da bexiga, a gente recomenda cuidar rápido. Em relação ao estudo urodinâmico, que foi sua pergunta, é como se a gente fosse fazer um eletro da bexiga. Então a gente, só que como não tem como colocar eletrodo ali, medir, né, lá dentro da bexiga, a gente faz um estudo de pressão, e nesse estudo de pressão a gente infere como é que está a atividade elétrica da bexiga, né? E o estudo urodinâmico ele é feito da seguinte forma: ele não dói, tá? É um exame indolor, você não precisa tomar anestesia, você não vai tomar. É feita uma passagem de uma sonda muito fininha pela uretra, tá? Muito fina, sonda infantil. Então é um desconforto muito rápido. Eu falo até para o paciente: conta até 2. 1, 2, acabou. Essa é a dor que vai sentir, que nem é uma dor, é um desconforto. Não é dor, eu imagino que seja só uma coisa meio esquisita e acabou. E uma sondinha retal também, muito fininha, né? Que não machuca. Não é nada. O paciente pode fazer se estiver menstruada, não precisa de jejum. Então é um exame assim, teoricamente... Chegou no consultório, pode fazer. Faz, não tem nenhuma contraindicação, a não ser que esteja em vigência de uma infecção urinária, alguma coisa assim. Mas menstruação não atrapalha, e é feito em homem, é feito em criança, né? Esse exame é para estudo da bexiga. Certo. E depois que a gente passa essa sonda, a gente fica enchendo, esvaziando a bexiga e vê como é que é o comportamento dela. Então a gente divide o estudo urodinâmico basicamente em 2 etapas: a fase de enchimento da bexiga. Nós estamos conversando aqui, nossa bexiga está enchendo. Sim. Provavelmente quando acabar o podcast nós vamos brigar pelo banheiro ali. Um dos dois vai ter que chegar primeiro ali. Então, é o esvaziamento nessa fase que nós estamos aqui, fase do enchimento, nós estamos conversando que nossa bexiga está enchendo. Sim. E na hora que a gente sentir a bexiga cheia, a gente dá uma mensagem para o cérebro e fala, vamos urinar.
E aí a gente estuda essa fase de micção também, do processo de esvaziar a bexiga. É basicamente tudo isso. pressão. Você só avalia a pressão que está lá dentro. A gente avalia as pressões, essa sonda que a gente colocou no reto e dentro da bexiga, eles vão dar as pressões, né, que a gente compara com a pressão atmosférica, pressão abdominal. E esse estudo de pressão, existem parâmetros já bem estabelecidos do que é normal, quanto que a bexiga pode fazer de pressão na hora de esvaziar. Porque é o seguinte, ela não pode fazer pressão nenhuma na hora que está enchendo aqui. Nós estamos conversando, nossa bexiga está enchendo. Se ela fizer alguma contração, e como eu não tenho como medir essa contração, eu meço a pressão lá dentro. Porque se ela contrair, vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão. Né? Claro. Se aumentar a pressão, vai dar vontade de urinar. Né? Então, assim, na hora que ela está enchendo, ela não pode contrair. Ela tem que ser complacente, ela tem que ser até ou seja, ela tem que caber muito volume sem aumentar a pressão. Sim. Se aumentou a pressão lá, eu falo, essa bexiga está contraindo. Tá? Ou então, a fibra elástica dela está ruim, porque a pressão começou a subir. Se for uma pressão súbita, assim, sobe e desce, aí eu sei que é uma contração. Mas não é para ela contrair. Ela está enchendo, ela só tem que contrair a hora que a gente dá a mensagem para o cérebro. Sim. Olha, então como é que funciona no dia a dia? A gente está aqui conversando e a gente vai esperar ir no banheiro. Aí lá no banheiro a gente fecha a porta, está num ambiente adequado, aí você dá a mensagem para o seu cérebro. Olha, agora eu já estou num ambiente adequado, não tem ninguém me olhando, eu não estou fazendo na rua, eu estou no lugar adequado. Aí a mensagem vai para o cérebro. E se você dá essa mensagem, né, para o seu cérebro, pode contrair a bexiga agora que eu estou preparado para urinar, estou aqui no vaso, né? E no estudo urodinâmico a gente vê isso. Então a gente vê esses distúrbios. A gente vê uma contração na época que numa hora que não é para urinar. A gente vê uma pressão excessiva porque a bexiga ela tem que fazer força para expulsar a urina, para jogar a urina para frente. Né? É uma caixa d'água que tem que jogar a urina para frente ali. Ativa, né? É uma caixa d'água viva, né? Ela contrai e joga a urina para frente. Mas ela tem um limite de pressão, porque se ela fizer pressão demais, a urina começa a subir para os rins. Né? Dá um refluxo, que a gente chama. Então, tudo isso a gente vê no estudo urodinâmico. Olha, a senhora está urinando bem, mas na hora... Quer dizer, encheu bem, mas na hora de urinar a pressão foi muito grande ou foi muito baixa. No idoso tem a hipoatividade da bexiga. Bexiga hipoativa, aquela bexiga fraquinha. Fala, a senhora, por conta da idade, já está com a bexiga mais fraquinha. Né? Tem aquele paciente que a gente vê que ele faz força para urinar, então aquela sonda no ânus mostra que tem uma pressão. Fala, o senhor urinou, mas o senhor teve que fazer força. Ah, não fiz. Não, fez sim. Saquei. Aqui, ó, mostrou. Então, essa sonda no ânus é para definir se a força vem da contração do músculo da barriga. Quando a gente faz aquela força, às vezes faz força para evacuar. Para fazer cocô. Tem gente que faz força para urinar. Tem que ficar espremendo para urinar, né? E a gente consegue ver isso no exame. Então, esse exame é fundamental. Ele é fantástico. Você descobre muita coisa. Ah, que legal. O exame urodinâmico. O pessoal tem muito medo de fazer, porque quando fala assim, eu vou passar uma sonda, mas é uma sonda muito fina. Aí você compara com ultrassom, que não faz nada, né? Absolutamente. Mas o máximo é um geladinho que você sente. Mas não tem nada de misterioso no estudo urodinâmico. Não, pois é. Eu, inclusive, quando eu te fiz a pergunta, falei, caramba, o pessoal vai ficar com medo de fazer. Mas é realmente extremamente fino. É uma sonda de criança, uma sonda bem fininha, né? Um pouco mais grosso que então, assim, e o tanto de informação que pode ter, né? Para a pessoa que tem essas questões, essas alterações na hora de urinar e sofre disso, né? E a maioria das vezes carrega isso durante muito tempo, né? Porque acha que não quer assim mesmo, ou sei lá. Então, o desconforto é tão pequeno que o benefício é muito maior. Eu falo, né? conta até 2, o desconforto é esse. Dor não tem. Né? Dor durante o exame não tem. Não faz nem sentido ter dor ali. Não é o objetivo. Essa coisa, Fernando, de principalmente mulheres, né? Porque é mais trabalhoso ir ao banheiro para a mulher. Questão de roupa, questão da anatomia mesmo, ter que fazer xixi sentado e tal. E a mulher tende a segurar mais a urina, evitar de ir ao banheiro e acaba criando uma complacência maior do que o homem naturalmente, né? Mas isso não deve ser muito legal. Não é legal. Né? Segurar a urina não é legal. Principalmente por um motivo, Maurício. A bexiga é colada com o cólon, né? Com a parte final do intestino. Sim. Né? Com o cólon e com o reto, que é a última porção do intestino.
Existe um negócio que chama translocação bacteriana, que você lembra lá, né, da faculdade. A bactéria que está ali nas fezes, ela tende a passar para a bexiga. Então, a bexiga tem que ser constantemente esvaziada. Porque se cai uma bactériazinha ali e você logo em seguida urina, ela vai embora. Lavou. Mas se você fica segurando muito tempo, né, você está deixando aquela bactéria se replicar ali. A bactéria adora urina, ela cresce muito rápido na urina. Então, por exemplo, pacientes às vezes com infecção de repetição, né? O paciente vai no consultório, doutor, toda hora estou tendo infecção de repetição. Às vezes o problema é uma constipação intestinal. Você corrige a constipação, né? Porque quando a paciente fica constipada, as fezes ficam paradas muito tempo ali no reto, na porção final do intestino, que é grudada na bexiga. Então, fica um contato com a bexiga muito tempo. Ali, e as bactérias ficam entrando ali. Então, às vezes, Então, esse negócio de segurar xixi é uma péssima estratégia. Né? Verdade. Péssima estratégia. E para o homem também não, viu? Para o homem é a mesma coisa, né? Mas o homem eu acho que nem aguenta segurar muito, né? Para o homem... Mas isso depende também depende do tamanho, da vida, né? E outra coisa, tem gente que... Uma pergunta frequente, né? Eu falo assim, doutor, quanta quantidade de água que eu tenho que beber para... Eu costumo falar... Você tem que beber uma quantidade que deixe sua urina clara. Se tiver amarela, tá ruim. Tem gente que, para a urina ficar clara, basta tomar 2 litros por dia. Tem gente que tem que beber 4. Então, é uma coisa muito do organismo. Então, esse negócio de quanto cabe na minha bexiga também é uma coisa muito do organismo da pessoa, né? Cada um tem uma capacidade. Isso aí da cor da urina eu ouço desde pequenininho, por causa do meu velho, né? Então ele vivia falando, senhor, como é que tá a cor do teu xixi aí, rapaz? Deixa eu ver. Tem que estar clarinho. Quanto mais claro, melhor. Bom demais. E essa questão também da ultrassonografia, da espessura da parede, na verdade, da espessura do detrusor. E aí é uma dúvida minha, né? Essa espessura, existem estudos com a média da espessura, né? Variações ali, dependendo também do tamanho que a bexiga está e tal. Isso seria suficiente ou seria um somatório de informação que pode te ajudar no estudo urodinâmico? Ou seja, fazer a medida da parede da ultrassonografia poderia evitar de precisar fazer o estudo urodinâmico? Olha, esse negócio foi bacana você tocar nisso, né? Vamos entrar numa parte mais técnica, talvez quem seja agora médica a curiosidade vai ficar um pouco perdido aqui. Mas é o seguinte, o ideal para você medir a espessura da bexiga seria um enchimento de 200 a 250 ml. E é difícil você fazer isso, concorda? Porque a pessoa vem para fazer um ultrassom, ela enche a bexiga e às vezes vai estar com um volume maior do que isso. E você não... Como é que você fala para a pessoa urinar? Urina só 100 urina ml. Só 100 ml, né? Complicado. Então, a melhor medida seria num enchimento médio aí de 200 a 250 ml. Mas a gente considera, de uma forma geral, uma bexiga com mais de 6 milímetros de espessura, uma bexiga que está fazendo força, né? A parede toda, né? A parede toda. Às vezes 5,5, 6 milímetros, né? Independente aí do volume. Sim. Mas isso não descartaria você precisar de fazer um estudo urodinâmico, não. Não, né? Mesmo porque o estudo urodinâmico não é feito só para distúrbios da anatomia, né, da bexiga. São mais indicados até para distúrbios funcionais, né? Então não afastaria, não. Respondendo assim, objetivamente sua pergunta, faz sentido. Não afastaria. Foi o que eu imaginei. Na verdade, é um somatório de informações que leva a um diagnóstico ainda mais preciso, né? Faz sentido, sim. Fernando, a gente está o quê? Há uma hora e pouco já, sei lá. Eu queria entrar num... O que você acha de a gente falar disso aqui, ó? Neuromodulação. Cara, vou ser sincero, não sei... Tem curiosidade de saber o que é neuromodulação? Você tem alguma experiência com isso aí? Tenho. A neuromodulação surgiu, assim, começou a ganhar força quando eu era residente. Quando eu fazia residência lá em São Paulo, a gente começou a ouvir falar em neuromodulação. Tem 2 tipos de neuromodulação, assim, que a gente mais usa. A primeira que a gente ouviu falar foi a neuromodulação sacral. A neuromodulação sacral é um marca-passo, igual aquele marca-passo que a gente vê cardíaco, o paciente que implanta embaixo da pele, é a mesma coisa. É igual, é semelhante àquilo lá, muito parecido. Você também implanta embaixo da pele e os eletrodos desse marca-passo vão na raiz sacral
que é a S2, S3, que é a raiz que vai para a bexiga. Sim. Para essas pacientes, lembra? A gente falou várias vezes dessa paciente que tem hiperatividade, a bexiga está descontrolada. Então, você coloca os eletrodos ali para tentar controlar essa hiperatividade, tentar dar ritmo, né? Para a bexiga não ficar hiperativa, Entendi. não ficar controlando sem parar. Então seria indicado para alterações... Para hiperatividade, por exemplo, alterações de função da bexiga, ou hiperatividade grave, ou déficit de complacência, muito grave. Saquei. E aí, algum tempo atrás, então, quando eu fiz residência, lá, então há mais de 20 anos atrás, era isso que a gente falava, neuromodulação sacral foi a primeira coisa que surgiu. Mas agora, a gente tem usado a neuromodulação, que é a eletroestimulação, do nervo tibial posterior. Que isso aí a gente faz no consultório. Lá no nosso Instituto de Urologia, lá, a gente faz lá, é cutâneo, você não precisa colocar eletrodos, né? Você faz, o paciente vai embora na hora, né? O pessoal da fisioterapia, alguns fisioterapeutas fazem também. Então, você estimula o nervo tibial posterior, né? O nervo que passa ali na parte medial, ali, né? Na parte interna da perna ali, perto do calcanhar ali. Sim. E esse nervo, descobriram que ele tem conexões com a raiz sacral, né? Conexões com a bexiga. É porque ele vem do ciático. Que tem ali raízes sacrais, né? E você estimulando o tibial posterior, você consegue diminuir a hiperatividade da bexiga em alguns casos. A gente tem tido bons resultados. Que louco. Jamais. Pois é, uma coisa meio nova, assim. A gente começou a fazer eletroestimulação do tibial posterior ano passado, lá no Instituto de Urologia, e excelentes resultados, muito, muito bons. Né? Quando bem indicado, não é para todo paciente que vai fazer a neuromodulação, a eletroestimulação. Agora, a primeira que surgiu, mais famosa, é essa, que é uma cirurgia que a gente, só para você ter uma ideia, é mais raro você indicar uma neuromodulação sacral, colocar esse marca-passo, né? Eu acho que nesses 17 anos que eu estou no Acre, só acho que tem 4 ou 5 pacientes que tiveram que implantar esse marca-passo, né? Na verdade, a gente até tem um subdiagnóstico. Tem paciente que não tem tanto medo de descobrir o que tem e às vezes não sabe que pode resolver o problema. Então, a gente sabe que tem muita gente que tem indicação de colocar um marca-passo sacral, mas não procurou ainda. Tem uma doença muito grave que chama cistite intersticial. Não se sabe a causa, mas acredita-se que seja por influxo de potássio na bexiga, que é uma doença incapacitante, Maurício. O paciente, mais comum em mulheres, o paciente vai no banheiro toda hora não consegue, vai 20, 30, tem paciente que foi 40, acabou a vida social, porque quando tem uma paciente que me marcou para mim, ela falava assim: doutor, quando alguém me chamava para sair no barzinho, eu ia lá na internet, pesquisava quantos banheiros tinha, eu chegava antes para escolher a mesa para ficar perto do banheiro. Puxa. Então, é uma doença grave. E a gente resolve. Alguns casos precisam de neuromodulação sacral. Né? Então, tem muita gente com cistite intersticial assim, que não sabe que tem e está tratando como se fosse infecção. Né? Porque os sintomas são os mesmos. Verdade. Sintomas, aquilo que a gente estava falando, os sintomas no começo, são muito os sintomas são semelhantes. O urologista tem que saber diferenciar. Então, tem muita gente que não está... que tem cistite intersticial, doença incapacitante mesmo, socialmente limitante, né? Não sabe que tem, mas você falou da neuromodulação sacral, acabei lembrando disso, que é uma doença assim, que o paciente sofre e não precisa, porque tem tratamento, né? Tem, essa paciente ficou super bem, colocou o neuromodulador e vive otimamente bem, né? Que bom, né? Que bom. Cara, essa evolução na medicina é fantástica, né? Fernando, certamente tem papo aí para mais 2 horas, porque realmente o tema é bem amplo, mas aquela mensagem que você deixou durante o nosso papo aí de que cuide bem da sua bexiga. Bexiga, fazer xixi tem que ser uma coisa absolutamente natural como um garoto de 10 anos, né? Assim, poxa, estou bem aqui, não estou com vontade, estou bebendo água, daqui a pouco vai dar vontade, eu vou no banheiro, faço todo o xixi e tal. De preferência clarinha, né? Sinal de que está bem hidratado. Então, mais um alerta para o pessoal aí de que qualquer variação aí do que você considera que alguém deveria ter como rotina normal, né? Eu não sou muito fã dessa palavra normal, não, mas o que seria o normal,
procurar pelo menos fazer uma avaliação com o urologista, sim, né? Que é o médico especialista dessa parte aí, né? E eu queria deixar uma última mensagem aqui, Maurício. Tem uma coisa que virou praticamente uma coisa normal, que o pessoal acha normal. É o seguinte: idoso perder urina, tá? Idoso usar fralda, idoso com incontinência urinária. Não é normal, tá? Idoso não pode perder urina. Tá? A gente vê muito idoso usando fralda, e existe essa cultura, algo cultural, que fala assim, não, isso é natural da idade, natural da idade. Então não é natural, não é. Você tem um idoso em casa, pai, mãe, avô, enfim, que está perdendo urina, é porque tem algum distúrbio, e a maioria desses distúrbios são tratáveis. Tá? Então a gente precisa desmistificar isso daí. Uhum. Não é normal o idoso perder urina. Tá? A gente considera normal até os 5 anos de idade. Né? Uhum. Depois disso, é lógico, tem uma porcentagem que depois ainda vai ficar perdendo urina algum tempo. Mas assim, via de regra, 5 anos, até 5 anos seria uma coisa esperada. Mas depois disso, até a morte, não é normal. Então, outra coisa que a gente precisa tentar alertar nisso daí. Né? Existem campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia sobre isso, né? Uhum. Não deixa o teu idoso, teu velhinho, ficar perdendo urina, não. Uhum. Né? Ele fica triste porque cheira mal, a urina queima, né? Tem ureia, ela queima a pele, é desconfortável usar fralda, né? Calor demais. Então, vale essa última mensagem para quem tem idoso e está perdendo urina. Perfeito. Procura saber, pode ser que não seja uma coisa que você resolva 100%, mas você consiga diminuir o máximo possível, né? E acaba até ficando com medo até de beber água, de se hidratar. Muito. E desidrata porque não quer fazer xixi. Exatamente. Né? Cara, muito bom o nosso papo. Muito obrigado aí, cara, pelo nosso papo. Galera, bora curtir, compartilhar aí com quem vocês acham que mereça ter essas informações também, tá bom? E aí a gente encerra o nosso primeiro podcast aqui da Clínica Ultrassonografia e Arte. Já ansioso para o próximo convidado, ainda não decidi ainda quem será, mas a gente está por aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fernando, boa noite. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.